pessoal, bem-vindos ao Preveste UEA. Sou o professor Flávio Soares, sou um homem de 51 anos, cor parda, tenho cabelos e olhos pretos, estatura mediana. Estou trajando uma calça jeans e camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para as anotações. Bem, nossa aula de hoje está associada a um dos assuntos mais importantes que você pode ter para o vestibular da UEA, que seria basicamente as escalas de temperatura. Para você começar a estudar a escala de temperatura, você tem que começar a entender o que é temperatura. Se você não esqueceu, temperatura tem uma definição. E qual seria a definição de temperatura? Grau de agitação molecular. Grau de agitação das moléculas de um corpo. Quando você fala em temperatura, você fala no quanto as moléculas estão cada vez mais agitadas ou cada vez mais lentas. Essa questão da agitação ou da lentidão, ou seja, se mover mais rapidamente ou mais lentamente, está associada ao calor absorvido. Lembra, calor é energia, e essa energia, ao ser absorvida ou liberada por um corpo, faz com que as moléculas possam se mover mais rapidamente ou mais lentamente. Calor absorvido, as moléculas ganham energia, se movem mais rapidamente, a temperatura tende a aumentar. Se o corpo perde calor, naturalmente as moléculas perderão energia, e ao perder energia, elas vão ficar mais lentas, isso vai fazer com que a temperatura reduza. A outra coisa importante que vocês ainda vão estudar, claro, é o fato de que o cara pode absorver calor ou liberar calor e a temperatura ficar constante. Isso é um assunto para mais tarde, tá certo? No caso das escalas de temperatura, você vai ter que lembrar que você sempre vai poder representar temperaturas através de escalas de conversão, escalas termométricas, e as principais são três. Quais são? Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Um detalhe importante, essas três escalas elas foram obtidas para a formulação de equipamentos capazes de medir a temperatura. E qual é o equipamento capaz de medir a temperatura de um corpo? O nosso termômetro, lembra isso. Cada cientista desse, Kelvin, Lord Kelvin, Celsius e Fahrenheit, criou o seu termômetro a partir da relação entre algum tipo de material colocado dentro dele, um termômetro de bulbo, claro, né? Em comparação com outro elemento, que nesse caso pode ser água. Aí você pensa, pô, mas a água? Sim, por que água? Porque a água, se você não esqueceu, ela é um dos poucos elementos onde está bem caracterizada a temperatura de fusão e ebulição. E isso é uma das coisas importantes que você vai ter que lembrar. Eu espero que vocês consigam não esquecer. Tá certo? Quando você fala nas escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit, tem que lembrar a representaçãozinha dela. Kelvin é um K, Fahrenheit é um Czinho com a bolinha, não esquece, e Fahrenheit é um F com uma bolinha também. Celsius é um C com a bolinha, Fahrenheit é um F, não esquece isso, tá certo? Quando você fala nas escalas de temperatura, é importante lembrar que elas estão relacionadas, correto? E você vai ter que lembrar que elas sempre se relacionam a partir de ponto de fusão e ebulição da água. Fusão, nesse caso, e ebulição, que estão associados ao congelamento, claro, e ao fato da água entrar em fervura. Uma coisa importante é que você pode relacionar nessa situação, esses pontos de fusão e ebulição na escala Fahrenheit com temperaturas pré-definidas por ele. E quais são esses valores? 32 e 212. Isso para a escala Fahrenheit. Na escala Celsius, para a fusão da água, nesse caso, derretimento do gelo, congelamento da água, 0 graus Celsius, fervura da água, 100 graus Celsius. E isso foi definido por cada um deles, não esqueça, correto? Na escala Kelvin, o que você vai ter? Intervalos nessa configuração entre, nesse caso, 273 e 373. Uma coisa importante é que na escala Kelvin você tem o que nós chamamos de temperatura absoluta, correto isso? Ou, nesse caso, escala termodinâmica, que está associado a um valor onde você está ligado ao ponto triplo da água, que nesse caso, que valor seria esse? 273 Kelvin, que seria o 0 graus Celsius. Isso é importante não esquecer. Cada um de vocês tem que lembrar, as temperaturas vão ser medidas por termômetros, os termômetros são graduados em escalas, só que você vai ter que lembrar que essas escalas propostas, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, elas podem ser relacionadas. E você sempre relaciona com os pontos de fusão, e nesse caso a ebulição da água. Lembra, o ponto de fusão da água corresponde ao 0 grau na escala Celsius, ao 32 na escala Fahrenheit e 273 na escala Kelvin. Lembra que o ponto de fusão da água é considerado o que nós chamamos de primeiro ponto fixo. O ponto de ebulição, que é quando a água ferve, está associado ao segundo ponto fixo, que na escala Celsius corresponde a quais valores? 100 na escala Kelvin, 373 na escala Fahrenheit, nesse caso 212. Observem que essa relação dos termômetros mostra
que as escalas de temperatura estão relacionadas. Se eu disser que eu tenho 100 graus Celsius na escala Celsius, eu vou ter um valor de temperatura equivalente na escala Kelvin a 373 e na escala Fahrenheit a 212. Quando eu falar que eu tenho 373 Kelvin de temperatura para um determinado material, é sinal que eu vou ter na escala Celsius esse valor correspondente ao 0 e na escala Fahrenheit correspondente ao 32. Aí você pensa, mas eu posso pegar outro valor, professor, para relacionar? Posso. Para isso, eu sou obrigado a usar as equações de conversão. O que são equações de conversão? São fórmulas que foram implementadas para você mudar qualquer temperatura de uma escala para outra. Ou seja, se eu tiver 10 graus Celsius, esse valor corresponde a que temperatura Fahrenheit? Esse valor corresponde a que temperatura Kelvin? Você pode fazer essa conversão a partir das equações. É complicado? Não, não é complicado. Professor, eu vou precisar usar essa relaçãozinha entre as escalas? Vai. Para isso, você tem que usar a representação de segmento de reta, tá certo? Desde já, o que eu quero que vocês não esqueçam? Que entre Celsius e Fahrenheit, Kelvin Fahrenheit, Celsius Kelvin, Kelvin Celsius, nós já temos uma lista de equações montadas e elas correspondem às equações que você pode usar para mudar uma temperatura de uma escala para outra. Vou ter que memorizar? Vai ter que memorizar. Quais são as principais? Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Celsius, Celsius, Kelvin. Essas são as principais. Kelvin Fahrenheit não é tão usual, mas se aparecer você vai ter que memorizar, tá certo? Isso é importante não esquecer. Tudo isso foi obtido a partir da relação entre as temperaturas do termômetro que nós acabamos de mostrar para vocês, tá certo? Outra coisa importante que você pode ter é a relação dessas equações numa única igualdade, correto? Celsius, Fahrenheit e Kelvin pode ser representados numa única linha através dessa relação dupla aí de igualdade, correto? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. É importante memorizar isso. Outra coisa importante para vocês é variação de temperatura. Variação de temperatura corresponde a quê? Ao quanto a temperatura de um corpo pode aumentar ou diminuir. E aí você fica pensando que essa variação de temperatura pode ser calculada de modo bem simples. E pode. É só fazer uma temperatura menos a outra. Isso é fácil. Toda variação de temperatura seria uma temperatura final menos uma inicial. Mas eu posso encontrar uma variação de temperatura numa escala Celsius, correspondente a uma escala Kelvin? Pode. Eu posso encontrar uma variação de temperatura de uma escala Fahrenheit, que corresponde a um valor na escala Celsius? Pode também. E como é que eu faria isso? Da mesma forma que a anterior, usando a relação de segmento de reta. A figura mostra para vocês a proporção de segmento de reta para um termômetro arbitrário, aqui, ó, onde nós temos os segmentos de reta AB mostrado na figura, correto? Segmento A e segmento B, onde o A corresponde à variação em temperatura, associado aos segmentos de reta dos termômetros Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Fazendo a relação de proporção entre os segmentos AB, e lembrando que todos têm o mesmo tamanho, observando a figura, claro, a relação vai ser a mesma para todos eles. Delta TC sobre 100 menos 0, delta TF 212 menos 32, delta TK 373 menos 273. Essa relação permite que você obtenha uma outra relação simplificada, que mostra diretamente como as variações de temperatura estão relacionadas. Desde já, o que você vai ter que lembrar? Que toda variação de temperatura Celsius sobre 5 é igual a variação de temperatura Fahrenheit sobre 9 e que toda variação de temperatura Celsius e toda variação Kelvin são iguais. Um detalhe, elimina essa igualdade do meio, sobra só das pontas, cancela 5 com 5, o que sobra? Delta TC igual a delta TK, correto? Nossa aula sobre escala de temperatura mostra para vocês especificamente como você pode medir a temperatura de um corpo, correto? E essa é uma das coisas mais importantes para o vestibular que você vai fazer. Então vamos à resolução de nossas questões. Primeira questão, a questão da OEA CIS 2 2023. Pela primeira vez, temperaturas atingem patamar altíssimo na Europa. No Reino Unido, por exemplo, temperaturas de 40 graus Celsius foram registradas em julho deste ano, devido a uma onda de calor que vem causando pânico na população. Sabendo que a relação de conversão entre graus Celsius e Fahrenheit é dada por TC sobre 5 igual a TF menos 2 sobre 9, a temperatura de 40 graus Celsius no Reino Unido é, letra A, 40 graus de Fahrenheit,
Letra B, 56 graus Fahrenheit. Letra C, 72 graus Fahrenheit. Letra D, 89 graus Fahrenheit. Letra E, 104 graus Fahrenheit. O que ele quer que você faça nessa questão? Que você diga quanto vale 40 graus Celsius expresso em que escala? Fahrenheit. Como é que eu faria? Simples. Você já tem a temperatura Celsius? Tem. Você já tem a equação de conversão? Tem. É só você pegar o valor e substituir. No lugar do TC, você coloca o 40 e faz a conta. Bom, mas é só isso? Só isso. Tá aí, ó. Pega a equação de conversão, no lugar do TC, coloca o 40. Colocou? Fazendo a conta, você chega no final, aqui resultado, olha, 104 graus Fahrenheit. Aí você pensa, nossa, foi tranquilo? Foi. Mas foi tranquilo porque você sabia a equação. A equação foi dada na questão. Se não tivesse dado, você teria que memorizar. Não esquece isso, beleza? Baseado nisso, qual a alternativa para a questão? Letra E, 104 graus Fahrenheit. E olha, nosso aluno Gui está aqui, está entrando. Acho que ele quer fazer uma pergunta para a gente. Mas, professor, eu posso criar a minha própria escala de temperatura? Boa, Gui. Excelente pergunta. Pode. Cada um de nós podemos criar a nossa escala de temperatura. Aí você pensa, mas é difícil, professor? Não. É só você escolher um elemento e formular para temperaturas de fusão e ebulição valores definidos. Você define os valores. E como você define os valores, você vai dar a ordem de proporção para cada um deles. E vamos à nossa segunda questão. Mais uma questão da OEA, olha aí, do ano de 2014, correto? E fala assim, um turista estrangeiro lê o manual de turismo que a temperatura média do estado do Amazonas é de 87,8 graus, medido na escala Fahrenheit. Não tendo noção do que esse valor significa em termos climáticos, o turista consultou o livro de física, encontrando a seguinte tabela de conversão entre as escalas termométricas. Olha só, fusão do gelo e ebulição da água, 0 e 100 na escala Celsius, 32,212 na Fahrenheit. Isso na tabela. Com base nessa tabela, o turista fez a conversão da temperatura fornecida pelo manual para a escala Celsius e obteve o resultado, letra A, 25, letra B, 31, letra C, 21, letra D, 36, letra E, 16. O que ele quer que você faça? Ele quer que você diga, nesse caso, qual é, nessa situação, a relação de variação de temperatura para o valor que você tem mencionado no texto, correto? Isso. Para isso, o que você vai ter que fazer? Recorrer à equação de conversão. E recorrendo à equação de conversão, você vai poder, nesse caso, descobrir na substituição que essa temperatura corresponde a qual valor? 31 graus Celsius, correto? Baseado nisso, qual a alternativa que você marcaria? Letra B. O aluno Gui quer fazer uma pergunta para a gente. Tudo bem, aluno? Pode falar. Professor, essa forma de resolução é igual à proporção de segmentos de reta. É isso mesmo? É exatamente isso, Gui. Boa pergunta. Quando você faz a relação de escala de temperatura, você tem a obrigação de observar que sempre você vai usar a proporção de segmento de reta. Vocês lembram na questão quando nós mostramos para vocês a variação de temperatura? Era uma relação de segmento de reta, AB, lembra daquilo? E aquela proporção AB de segmento de reta se estendeu às outras escalas que você está relacionando. Sempre assim? Sempre assim, meu aluno. É isso aí, meu aluno. Na aula de hoje, vimos um dos assuntos mais importantes para a prova do vestibular da OEA e do SIS. Claro, vocês irão fazer. Falamos sobre as escalas de temperatura. Nessa aula, nós vimos quais são as escalas de temperatura usadas para, nesse caso, a formulação dos termômetros. Termômetros estes que são usados para medir a temperatura do corpo. Lembre, a temperatura do corpo está associada ao grau de vibração das moléculas, que está associado, nesse caso, a absorção ou liberação de calor. Isso é de fundamental importância para vocês. Lembrem que nessa aula nós vimos a relação entre as escalas de temperatura, vimos as equações de conversão, observamos quais são as equações que você pode usar para mudar a temperatura de uma escala para outra e, claro, vimos como a variação de temperatura pode ser usada para, nesse caso, fazer a conversão também entre as escalas de temperatura que você tem, correto? Esse assunto é muito importante para o vestibular da OEA. Tudo certo? Baixe o aplicativo do Preveste OEA e acompanhe o Preveste OEA em todas as redes sociais.